Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a série documental Elise Matsunaga. Era uma vez um crime. Se você viveu 2012, provavelmente você tem duas recordações daquele ano. O provável fim do mundo que não aconteceu em dezembro de 2012 e também sobre o caso Ioki, que chocou o Brasil. O brutal assassinato do herdeiro da Ioki recebeu ampla cobertura midiática no país e só se falava disso, desde o desaparecimento do Marcos em maio de 2012 até as primeiras evidências que sua esposa, a Elise, seria a responsável pela sua morte. Agora, na segunda metade de 2021, a Netflix lança uma minissérie documental contendo 4 episódios, revelando aí a verdade sobre o caso que parou o Brasil, gente. Se você ficou curioso, nesse vídeo eu faço uma análise dessa minissérie, então você já sabe, segue comigo até o final do vídeo. Bem, pessoal, nessa minissérie documental, a gente tem diferentes perspectivas sobre o que realmente aconteceu no caso Ioki. Temos uma entrevista exclusiva com a própria Elise, é a primeira vez que ela vem a público e fala o que realmente aconteceu a partir do ângulo de vista dela. E também temos o relato de familiares de ambas as partes, tanto da Elise quanto do Marcos. Também temos a defesa da Elise dando ponto de vista. Temos também a acusação, os advogados da família do Marcos. E também temos jornalistas dando relatos a partir da cobertura da mídia naquele momento. Porque vale lembrar, o caso teve muita cobertura assim midiática. Quem não lembra, gente? Quem viveu 2012 lembra, gente. Eu acho que no primeiro ano do ensino médio, e assim, gente, eu lembro como se fosse ontem esse caso, viu? Bem, e pra quem não se lembra, eu vou dar aqui uma rápida linha do tempo pra vocês. Bem, no dia 19 de maio de 2012, o Marcos desaparece, gente. O último registro que se tem dele é dentro do elevador do prédio em que ele morava com a sua esposa e com sua filha. Dá pra ver que ele sobe pelo elevador, vai para o andar em que ele mora, depois ele desce mais uma vez, vai pegar uma pizza no hall, depois quando ele sobe, nunca mais ele foi visto. Não demora muito para a esposa dele entrar em contato com a própria família do Marcos e falar: olha, pessoal, me ajudem a encontrar o meu marido, ele desapareceu. Alguém tem notícias dele? O que aconteceu com o meu marido? Onde está o Marcos? Bem, gente, dia 23 de maio, o mistério começa a ganhar forma de fato. Por quê? Em uma pequena estrada de Cotia, começa a surgir restos, né, de um corpo. Partes, membros de um corpo, sim, né? Dá pra encontrar um pé em uma sacola, né, um braço em outra, tudo espalhado pela estrada. E aí, gente, a polícia, que não é nem boba, começou a juntar. 1 mais 1, foi somando e entendeu que aquele corpo poderia ser do Marcos. Porque, gente, a cabeça daquele corpo que foi, né, mutilado, né, que foi esquartejado, foi encontrada. E embora não desse para afirmar que era 100% o Marcos, dava para falar que era um asiático. E o cara, né, o Marcos era um asiático. Quando se tem a comprovação que aquele corpo, de fato, era do herdeiro da Ioki, não resta dúvidas. A principal suspeita é a própria esposa do Marcos. E após uma série de esclarecimentos aí, ficou mais do que claro e óbvio que foi a própria Elise que matou o marido dentro do apartamento e também o esquartejou. Bem, pessoal, dada essa rápida linha do tempo, saiba que o documentário é muito paciente para revelar todos esses eventos. No primeiro episódio, a gente já tem uma visão 360, né, sobre o que eu acabei de contar para vocês, mas depois, gente, nos 3 episódios seguintes, o documentário vai trazendo uma série de informações super importantes que, se fossem jogadas pra gente rapidamente, logo no primeiro episódio, provavelmente a gente teria uma tendência a vitimizar a própria Elise ou então torná-la um monstro por completo. Peças extremamente importantes vão sendo inseridas pra gente aí em tela e, gente, informações que inclusive não vieram a público antes, já que o caso foi mantido de certa forma em sigilo em alguns momentos, dado, né, a ampla cobertura que a mídia fez, né, gente? Todo mundo só queria falar desse caso, né? Gerou uma curiosidade popular gigantesca, gente. Bem, assim como qualquer outro aí documentário ou minissérie documental de true crime, era óbvio que todo mundo tava com aquela pulguinha atrás da orelha, com aquela preocupação. Será que a Netflix vai tentar humanizar, né, romantizar a assassina, né, gente? E olha, do meu ponto de vista, tá? Essa é a minha opinião, a opinião da Lai Durso. Eu não acho, gente, que rolou aí uma romantização da Elise. Sim, rolou uma humanização da assassina, mas não rolou uma romantização. Por quê? A gente entende que ela é um ser humano com um passado, com traumas, com um histórico, mas também entendemos que ela é, sim, responsável por todos os atos dela. A série tenta contar a verdade por trás daqueles eventos, mas não a isenta. Bem, eu gosto bastante dos debates que são levantados aí pelos jornalistas ao longo do documentário. Eu acredito que são debates riquíssimos, tá? Em especial, eu gostaria de destacar 2 casos. O primeiro deles é a forma como a defesa da Elise
tentou vitimizá-la, né, diante daquele assassinato, né, gente? E para isso foi muito necessário construir uma imagem do Marcos, ou seja, culpar a vítima pela própria morte. Já que, como a série fala pra gente, o Marcos contratava com uma certa frequência aí garotas de programa, inclusive a própria Elise conheceu o marido justamente fazendo um programa com ele. E bem, a defesa da Elise tentou utilizar este argumento para validar, né, o crime que ela cometeu. E assim, gente, eu gosto muito de um comentário de uma jornalista que foi levantado ao longo da minissérie, eu não vou me lembrar qual foi o episódio agora, mas eu achei bem marcante aquilo. Por quê? Em muitos casos, a opinião pública está acostumada a acompanhar casos de feminicídio, onde o marido mata a mulher. E neste caso, a gente vê papéis opostos, né? A mulher mata o marido. E em muitas defesas, em casos de feminicídio, a defesa do agressor tenta justificar os atos dele colocando a culpa na vítima. E é exatamente a tática que a defesa da Elise utiliza. E o ponto que a jornalista levanta neste momento é super pertinente. Se fosse, né, um julgamento de um feminicídio, essa abordagem seria extremamente machista, né? Colocar a culpa da morte da vítima na própria vítima. Então por que fazer isso com a memória do Marcos? Por que tentar justificar a conduta criminal da Elise a partir de uma conduta errada da vítima? Outro ponto aí que a série levanta, e eu acho super interessante como foi trabalhado com muito cuidado, sabe? É o fato da Elise ser uma garota de programa. Ou melhor, ela foi uma garota de programa. E ela conhece o Marcos justamente num desses programas e ela fica com ele durante 3 anos enquanto ele era casado e tinha uma filha pequena. E o ponto em que o Marcos é morto é exatamente muito similar ao ponto em que ele conheceu a Elise, já que ele estava casado com a Elise, ele tinha uma filha com ela também e ele estava com uma amante garota de programa. E aí a gente tem uma abordagem da acusação que também acaba sendo muito machista de certa forma. Tentar acusar a Elise como uma interesseira, né? Ela matou ele porque ela sabia que provavelmente ele iria se separar dela e iria casar com a Natália, que era a amante, né? A outra garota de programa com quem ele se relacionava, enfim. Prestem atenção nesses pontos. E é interessante porque a escolha da direção, né, do documentário tenta não ser tendenciosa, né? Vai revelando com muita paciência pra gente, porque pensa, se jogassem todos esses eventos logo no primeiro episódio pra gente, ixi, ia ser difícil absorver todas essas informações logo no primeiro episódio. Então eu gosto como a série é dividida em capítulos bem claros. E bem, no final da minissérie eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, gente. Se você já assistiu, me conta aqui nos comentários se você também ficou. Porque, gente, a série levanta um ponto super importante. Será que a Elise realmente fez tudo aquilo sozinha, gente? E é o tipo de pergunta que a gente não tem resposta nesse documentário. Inclusive, eu fiquei com a sensação que tem muita coisa por trás desse caso que a série não deu conta de mostrar, não pôde mostrar, ou então os verdadeiros, né, envolvidos nessa história não puderam também mostrar. Bem, no último episódio, a gente vê que é levantado um debate até bem pertinente. Por que esse caso, gente, gerou tanta comoção nacional, tanta curiosidade? E, bem, a justificativa que a minissérie dá pra gente, na verdade, é bem tendenciosa, é bem direcionada assim, e a justificativa fica meio que claro, né, gente? É um caso que envolve um milionário, né? Um bilionário, né? Porque como a própria série introduz logo no primeiro episódio, a morte dele acontece justamente na época que a Yoki foi vendida em uma transação bilionária. Provavelmente, se fosse um morador de favela, não haveria tamanha repercussão. E bem, nos últimos minutos do documentário, a gente vê a primeira saidinha da Elise, né? A primeira vez que ela esteve fora da prisão desde que ela foi presa em 2012. A gente vê um pouco da vida dela após, né, o julgamento. E também, eu acho legal que a série dá um tempo bacana também para explorar uma outra vítima, a segunda vítima desse caso, que não foi tão falada assim, mas é uma vítima também, a filha do casal. É bacana que o documentário respeita muito a imagem da criança, não a mostra em momento nenhum, e eu acho que, ok, foi uma abordagem importante a ser traga no documentário, necessária, mas também nada mais além disso. Eu gosto como o documentário tem uma linha e para em determinado momento. Bem, pessoal, se você já assistiu o documentário, me conta aqui embaixo o que você achou, se você acha que rolou uma romantização aí da Elise ou não, ela foi apenas um ponto mais humanizado, né, da história, do caso Yoki. E também me conta se você gostou da primeira vez que eu analisei aqui um True Crime, é a primeira vez que eu faço algo assim no canal, e eu gostei bastante de fazer esse vídeo. Me conta aqui se você gosta desse formato, talvez eu possa trazer mais. Ah, e uma informação importante, gente! Eu tenho que falar pra vocês, ó, eu não tenho nada a ver com aquele Durso lá da série, tá, gente? Não é porque meu nome é Durso que eu tenho a ver com aquele advogado, não, hein? Enfim, pessoal, quem assistiu vai entender. Bem, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até agora. Não esquece, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like e a gente se vê em outra oportunidade.
Beijinhos e tchau, tchau! A gente tem uma entrevista exclusiva com a própria Elise. Pô, o carro do gás vai passar justo agora. Elise Matsunaga. Hoje vamos falar sobre a minissérie documental. Elise Matsunaga.